Acácio, eu quero te ouvir sobre essa decisão do ministro e sobre a maneira que a oposição reage. Não só a oposição, mas também, provavelmente, outros integrantes do Senado, não necessariamente ligados a esse espectro político, por conta dessa prerrogativa que até então pertencia ao Senado e que agora seria de indicação apenas do Procurador-Geral da República. Boa tarde para você, Acácio. Cine, boa tarde. Grande problema dessa polarização que nós vivemos é o fato das discussões perderem a sua racionalidade, a necessária racionalidade que deveria permeá-las. Por quê? Olhando para a origem da decisão do ministro, a lei que trata do impeachment e do crime de responsabilidade é de 1950, enquanto a nossa Constituição Federal é de 1988. E quando a gente olha para a Constituição, ela de fato não prevê denúncia por qualquer cidadão contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, diferentemente da previsão relacionada ao presidente da República no artigo 85. Tecnicamente, juridicamente, a decisão do ministro Gilmar Mendes para em pé. Mas eu também acho que há um viés político no crime de responsabilidade. E esse viés político dá legitimidade para que os parlamentares, especialmente os da oposição, discutam a decisão do Supremo. O problema é que às vezes eu acho que falta habilidade, para não dizer que falta raciocínio aos parlamentares de oposição. Por quê? Ao invés de convocarem uma entrevista e saírem batendo na decisão, eles poderiam simplesmente apresentar um projeto de lei substituindo a Lei 1079 de 50, dizendo: se esta lei ordinária, então o quórum de aprovação é simples, for admitida pelos parlamentares, os ministros do Supremo Tribunal Federal poderão ser julgados por um crime de responsabilidade, promovida a denúncia por qualquer cidadão. Então, um projeto de lei simples afetaria e anularia todos os efeitos da decisão do ministro. Mas, ao invés deles fazerem isso, eles saem, como diria a gíria por aí, xingando muito no Twitter. E eles vão acabar, mais uma vez, perdendo. Porque a racionalidade, ela sempre ganha da gritaria. E a oposição, nos últimos tempos no Brasil, só sabe gritar. Tem faltado um pouco de raciocínio para eles. Ô Zé Maria Trindade, o Acácio traz um comportamento interessante dos últimos tempos, principalmente relacionado muito à atuação na rede social, que é o fato de você preferir ter curtidas, recortes e reconhecimento na rede social do que de fato conduzir processos que possam alterar na prática aquilo que desagrada o parlamento. Você entende que a oposição está fazendo isso demais e está perdendo um pouco o controle daquilo que ela poderia de fato alterar? Principalmente quando vem uma decisão que, na visão desses parlamentares, tira as prerrogativas que são dos senadores? O Acácio tem muita razão nesse ponto aí de regulamentação. E a oposição está caindo na própria armadilha, mas o deputado está preocupado com o quê? Com a reeleição. Isso dá reeleição. Então ele está feliz e está vitorioso. Vou contar uma breve história aqui. A Zuleide Cobra, uma deputada de São Paulo, ela era do PSDB de São Paulo, tentou, ela era relatora, fazer a reforma do judiciário. Foram 8 anos de debate, 8 anos. E lá em 2001, esse projeto aí de reforma do judiciário foi aprovado. Só o seguinte, foi tão modificado, que a reforma do judiciário não fez reforma nenhuma, porque o Supremo resistiu. Olha, estamos falando lá de antes dos anos 2000. A lei foi promulgada em 2021. Qual era o grande debate? O controle externo do judiciário. Como é que seria esse controle? Controle com a participação do Ministério Público, de magistrados, da sociedade civil, membros indicados pelo Congresso Nacional, e isso existe. É o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Só que não é o controle externo que se imaginava lá atrás. Veja bem, o grande debate era sobre atos administrativos, não era nem sobre sentença. A sentença sempre foi blindada e deve ser.
Uma sentença de juiz não pode ser questionada. Um juiz que dá uma sentença que mexe com milhões, ele não pode ser depois cobrado por prejuízos, né? Então, assim, deve ser. Então, o CNJ seria isso que a deputada Zuleia cobra. Eu acompanhei, foi muito difícil, ela tentando colocar ali na mesma instância ali o advogado de defesa, o Ministério Público, o magistrado. A gente vê no Corpo de Jurados, vê no Supremo, né? O advogado de defesa, coitado, fica lá acanhadinho, não pode falar. E o Ministério Público lá, ao lado do juiz, e sai para tomar chazinho com o juiz no intervalo da sessão. Me disse um advogado que o cliente dele chegou lá e falou assim: uai, doutor, aquele que me acusou vai votar também, que é o representante do Ministério Público, que fica ao lado dos ministros. Para você ter uma ideia de que há um desequilíbrio. Ela não, Zuleia Cobra não conseguiu. Por que eu estou contando a história? Porque desde lá a gente vê o Supremo, os magistrados se fechando, porque é uma atividade muito específica. Tá, o que está acontecendo no momento? Há um grande, vamos dizer, um grande efeito Senado por parte da oposição. A oposição está levando um discurso de que é preciso eleger senadores para aprovar impeachment de ministro do Supremo a partir de 2027, quando tomam posse os novos senadores eleitos no ano que vem. E isso aí é uma prevenção. Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, tomou uma decisão monocrática, mas enviou para a decisão do plenário, né? O plenário vai decidir. E talvez, se a lógica der certo, será confirmar a decisão de Gilmar Mendes. E aí vem a posição do Acácio. Qual é a situação? É que não existe uma legislação sobre impeachment. Não existe, lá de 1950 para presidente da República. Houve um momento em que alguns deputados de bem, e existem advogados de bem, e não é ironia, advogados de deputados, não é ironia, existem alguns bons, tentaram fazer o seguinte: vamos aprovar uma legislação de impeachment de presidente, longe de qualquer impeachment. Então, num momento em que ninguém esteja sendo ameaçado, que ninguém esteja sofrendo impeachment, os deputados e senadores deveriam sentar e fazer uma legislação sobre impeachment que valesse para todos, mas nunca fizeram. Usam uma legislação antiga, com interpretações e tal, e já aprovaram 2 impeachments assim. E eles usam essa lei com a possibilidade de um impeachment de ministro do Supremo. Se existe um vácuo legis, como chamam os advogados, né? Se existe uma insegurança jurídica, quem vai decidir a insegurança jurídica? O Supremo Tribunal Federal. Se existe essa insegurança, o Congresso tinha que regulamentar impeachment de presidente da República, impeachment de ministro, impeachment de ministros da esplanada dos ministérios, enfim, não tem. E aí sai catando um pedacinho de cada lei. E quem vai definir quando há, assim, uma insegurança? O Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. O Supremo está se protegendo. Está colocando fogo no parquinho dos que querem dominar o Senado para impeachment ministros do Supremo. Com isso aí, isola. Né? Essa decisão vai isolar. Ou vai forçar o Congresso Nacional a aprovar uma lei séria e atualizada sobre impeachment de presidente, de ministros da esplanada e ministros do Supremo e assim por diante. Então, é uma reação clara do Supremo Tribunal Federal em defesa do que pode vir por aí. Isso é real. Por outro lado, é o seguinte: essa lei, catando pedacinhos, olha a insegurança jurídica. Para impeachment um presidente da República, aprova-se na Câmara a abertura do processo. Aí a Câmara abre. Quem julga é o Senado. O Senado, aceitando o pedido de impeachment, o presidente da República tem que ser afastado em 180 dias. E se o Senado aprovar o impeachment, ele não volta. Se não aprovar, ele volta. Nunca houve caso de voltar. Ministro do Supremo, se o Senado abrir, estou te falando catando fragmentos de lei, se o Senado aceitar o pedido de impeachment, o ministro é afastado imediatamente por 180 dias. E aí o Supremo vai aceitar com esses cacos de lei? Quer dizer, o Congresso tem que sentar e regulamentar uma lei de impeachment para presidente da República, para ministros da esplanada e para ministros do Supremo. Quer dizer, está faltando lei. E quando não há uma definição lógica, quem que manda? O Supremo.